Gente, a Agenda 2030 da ONU é um plano global que reúne vários objetivos de desenvolvimento sustentável, chamados ODS, para tornar, é claro, o mundo mais justo, sustentável e igualitário até 2030. Esses objetivos tratam de temas muito importantes, como erradicação da pobreza, proteção do meio ambiente, garantia de direitos para todas as pessoas. No entanto, um ponto essencial ficou de fora, que é a erradicação do racismo. E foi com base nessa lacuna que o Brasil propôs o ODS 18, Igualdade Étnico-Racial, que busca justamente enfrentar diretamente o racismo presente nas leis, nas instituições e nas relações sociais. A proposta é garantir acesso igualitário à educação, saúde, moradia, trabalho e representatividade, além de combater, claro, a violência racial e também proteger os territórios dos povos tradicionais. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, estamos recebendo aqui a socióloga Patrícia Maria. Patrícia, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Conexão Verdinha, tudo bem? Tudo bem. Vamos então começar, Patrícia, no nosso papo, relembrando um pouquinho essa Agenda 2030. A gente até trouxe aqui algumas informações iniciais, mas acho importante a gente destacar aqui para o nosso ouvinte ter um entendimento melhor sobre a importância, dessa agenda. Pronto, vamos lá, gente. A Agenda 2030, ela vai ser uma iniciativa da ONU, das Nações Unidas, pactuando com 193 países, incluindo o Brasil, para um desenvolvimento sustentável e igualitário nosso desenvolvimento social. Isso significa a gente dizer que a igualdade, ela muitas vezes ela não é ser tratada como iguais, mas sim a gente respeitar essas diferenças e fazer com que todas as pessoas, sejam incluídas de uma forma, de fato, justa, igualitária, respeitando as diferenças e entendendo que isso a gente precisa ter uma colaboração maior de alguns países de forma a pactuar questões como violência, erradicação da pobreza. Então, essa agenda ela vem para tentar diminuir as desigualdades mundiais. E com isso, ela vai fazer 17 objetivos, de desenvolvimento sustentáveis. E aí, com eles, a gente vai ter a igualdade de gênero, erradicação da pobreza, proteção do planeta. Porém, quando a gente chega dentro de uma perspectiva sobre o racismo estrutural, as ODS não chegaram a pactuar sobre a questão do racismo, Então, a ideia de ter uma ODS 18 é a gente trazer de fato e determinar, porque a gente tem 17 objetivos determinados, pactuados, é trazer o 18, para pactuar também, que seria esse de igualdade racial. É a gente discutir como que o racismo estrutural, ele consegue corroer as estruturas, da nossa sociedade. E aí, Patrícia, qual a importância do Brasil estar justamente à frente, do ODS 18, justamente por ter uma população com uma grande representatividade, e acaba muitas vezes, no próprio Brasil, quando a gente traz essa discussão, há sempre um debate, há sempre aquele contraponto de que no Brasil não existe racismo, a sociedade brasileira não é uma sociedade racista, quando na verdade a gente tem exemplos aí quase que diários de episódios envolvendo aí justamente esse preconceito. Então, qual a importância, do Brasil estar levando justamente essa pauta para o mundo? Bom, a gente precisa entender o racismo a partir da sua construção social. Então, quando a gente fala de Brasil, a gente está falando do impacto de uma colonização. Então, a gente tem 500 anos de colonização, de uma sociedade que viveu, sim, a escravidão, Então, a gente fala que hoje o nosso grande desafio é tentar eliminar o racismo da nossa sociedade, eliminar o racismo da estrutura social, porque as nossas instituições, todas, e aí a gente fala Estado, de uma certa forma, no geral,
elas têm sim os seus traços raciais, elas têm sim o racismo estrutural impregnado. Então, quando a gente traz uma perspectiva de uma ODS que está ali demarcando, né, a igualdade étnico-racial, a gente está justamente falando que a gente tem uma culpa, né? A gente tem aí uma questão que precisa ser superada e que ainda não superamos. E a ODS 18, ela vai trazer uma perspectiva também da população indígena, né? Então, a gente está falando de igualdade racial tanto para pessoas negras como para pessoas indígenas e quilombolas. Então, a gente pensar nessa discussão é a gente entender de fato e aí debater de forma séria, né, como é que se estruturou a sociedade brasileira, que é uma sociedade ainda racista, ainda sexista. Então, essa discussão é, de fato, a gente tentar amadurecer e melhorar a nossa sociedade. Então, quando o nosso presidente anuncia um ODS, né, que uma proposta de ODS, ele está anunciando também um compromisso com a nossa sociedade, né? Uma reparação que não foi feita antes e que está sendo feita agora, atualmente. Até porque, Patrícia, a gente olha, observa, né, como eu citei, episódios quase que diários que exemplificam toda essa situação de preconceito e a necessidade, né, de uma igualdade étnico-racial. Mas também existem dados, né, instituições que se dedicam a estudar, a levantar informações para mostrar o quanto isso precisa ser debatido de forma urgente e quanto essas medidas também precisam ser implementadas de forma urgente, né? Sim. E aí é que está a discussão. Sempre que a gente vai pensar em dados e informações sobre questões raciais, a gente consegue perceber que há algo errado, e aí é o racismo, quando a gente vê que nos dados de violência, quem mais sofre violência? Mulheres negras. Quem mais é afetado pela violência? A população negra no geral. Porque a gente tem, sim, um sistema penitenciário que ele demarca uma cor, né? Ele demarca uma raça. Quando a gente está falando de população jovem, da nossa juventude, a gente está falando em dados de a cada 23 minutos, a gente tem o assassinato da nossa juventude, negra e periférica. A gente fala da violência obstétrica, onde mulheres negras também são as maiores vítimas. Quando a gente fala da economia, a gente consegue ver também que a nossa população é a população mais empobrecida. Então, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas quilombolas estão nessas estatísticas, estão nesses dados. E isso é importante porque de fato é isso que a gente quer combater, né? É fazer com que esses dados melhorem. E fazer com que esses dados melhorem, a gente precisa entender como é que a nossa população consegue repensar e combater o racismo. E isso não só de uma forma institucional, mas também de uma forma cotidiana. Então, todo mundo pode melhorar esses dados, né? A gente discutindo, estudando, falando sobre racismo, entendendo que ele é um problema social, estrutural, mental, né? Então, quando a gente faz toda essa discussão e traz isso para âmbito tanto governamental como para o âmbito pessoal, a gente está melhorando esses dados, está melhorando essas informações sobre as questões raciais no Brasil, que é um desafio, né? Que a gente ainda tem muito o que fazer, tem muito ainda o que contribuir e melhorar. E eu falo isso porque a gente está saindo de uma década, né? De 2015 até 2024, vivemos a década dos afrodescendentes, que também foi iniciativa da ONU. E essa década, a gente pode dizer, tivemos melhorias, né? Não vivemos numa sociedade escravocrata. Na verdade, combatemos o racismo agora. E essa discussão que ela é muito importante ser feita. A gente sai de uma década que a gente foi discutir as questões raciais para entrar agora num momento de ação, né? De reestruturação e de combate a esse racismo. E aí, Patrícia, como é que você imagina que o ODS 18 pode contribuir justamente para a reparação histórica, né? Dessas populações, aí, população negra, indígena, também quilombolas aqui no Brasil,
muitas vezes invisível, né, para algumas políticas. E aí a gente não pode, e para a gente não pensar apenas no Brasil, né, porque, enfim, a gente sabe que essa realidade é muito presente também em diversos países do mundo afora. Como é que você imagina que isso também pode ser levado para outros países através dessa própria iniciativa da ONU? Pronto. Esse mês a gente está vivendo o Julho das Pretas, que é uma data, né, que ficou estipulada no dia 25, que seria o Dia da Mulher Latino, Caribenha e Americana. Esse dia já vem de uma discussão sobre como que a ODS 18 poderia contribuir. Porque, de fato, é a partir dessas discussões que vem de dados, porque a gente tem dados para essa iniciativa, né? Da gente ter um mês das mulheres latinas, americanas e caribenhas, justamente para essa discussão sobre a violência contra a mulher. Então, o que acontece? A gente entender que não foi só o Brasil afetado por essa questão, né, do processo de colonização, mas a gente tem o Caribe, a gente tem toda a América Latina, e não só também a população negra, mas a população indígena também, e aqui no Brasil a população quilombola. Ou seja, a gente tem aí um impacto mundial. O racismo ele é visto como um fenômeno social mundial. Ou seja, a gente tem essa discussão racial em todo o globo. Porém, em alguns países, né, que são esses que eu citei, as questões ficaram muito mais pesadas e muito mais violentas. Isso não significa que nos outros não sejam. Mas hoje a gente tem uma camada da população que é empobrecida, que é desassistida, né? Quando a gente fala sobre uma população que está dentro das periferias e normaliza, acha que é normal não ter saneamento básico, a gente está falando, sim, de uma população que ainda não entendeu como que o racismo está dentro da nossa sociedade, porque isso se chama racismo ambiental. E isso acontece em toda parte do globo, né? Em toda parte do mundo, a gente está vendo essa discussão acontecer. Então, preservar a natureza, preservar o meio ambiente, preservar comunidades, preservar a população pobre, que é isso que esse ODS se propõe a fazer, porque quando a gente fala em erradicar o racismo, a gente está falando, sim, em melhoria da qualidade de vida da população mundial, principalmente da população mundial empobrecida, da população mundial que é, sim, descendente de pessoas que foram escravizadas, de povos indígenas que foram exterminados dentro do nosso globo. Então é por isso que essa ODS ela é tão importante e ela consegue dialogar de forma mundial, né? O Brasil tem sido um país que levanta muito a bandeira da destruição do racismo por essas questões, para a gente entender que não tem como combater a pobreza, não tem como aumentar a economia e diminuir a violência de gênero se a gente não combater o racismo. É sobre isso. Agradecer aqui a participação da Patrícia Maria, ela que é socióloga, conversou conosco sobre esse assunto importante, essa discussão importante, que precisa estar cada vez mais presente na nossa sociedade e, acima de tudo, medidas precisam ser tomadas de forma urgente para que a gente possa cada vez mais reduzir esse preconceito, esse racismo tão presente na nossa sociedade. Patrícia, obrigado, tá, pela participação. Até uma próxima oportunidade. Bom dia para você.